Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, agradecendo a todos que vão nos ajudar a fazer esta sessão e peço para que o nosso nobre deputado Padre Pedro Baldiceira possa fazer a leitura das duas atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, deputado Kennedy Nunes, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 52ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de maio de 2022. Presidência, deputado Moacir Sopelsa. Às 14 horas do dia 24 de maio do ano 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Sargento Lima, Adriano Pereira e Bruno Souza. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, PT, Kennedy Nunes, PTB, Osmar Vicentini, União e Sargento Lima, PL. Ato contínuo. O senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Márcio Machado, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor superintendente da Fundação Cultural de Lages, Gilberto Ronconi, fizesse uso da palavra para divulgar a 32ª Festa Nacional do Pinhão. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. A proposta de emenda à Constituição número 7 de 2020 foi retirada de pauta e será apreciada na terça-feira seguinte. Após ser discutido pelos senhores deputados Milton Obos, Ivan Nats, Maurício Scudelarque e Bruno Souza, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 8 de 2020, com a seguinte votação: 30 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Foram aprovados em turno único os projetos de lei números 275, 481 e 483 de 2021 e 12 de 2022. Foram aprovados o pedido de informação número 227 de 2022, as moções números 427, 440 a 444 de 2022 e o requerimento número 883 de 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu requerimentos números 871 a 872 de 2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 402 e 403 de 2022. Em seguida, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 52 minutos. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Ata da 4ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de maio de 2022, sob a presidência do deputado Moacir Sopelsa. Às 16 horas e 52 minutos do dia 24 do mês de maio do ano 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar número 8 de 2020, com a seguinte votação: 25 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental.
para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Kennedy Nunes, eram as duas atas de hoje. Lidas as duas atas, obrigado, deputado Padre Pedro. Todos os deputados já receberam em vossos e-mails as atas que foram lidas e, segundo o nosso regimento interno, esta presidência dá por aprovada as duas atas. Peço para que seja feita a distribuição do expediente. Vamos entrar em breves comunicações. Inscrito para a fala, deputado Padre Pedro Baldiceiro, seguido deputado Sargento Lima e deputado Márcio Machado. Deputado Padre Pedro, tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala. Obrigado, senhor presidente, ao qual saúde e o cumprimento, da mesma forma também a todos os senhores deputados, deputadas e aqueles e aquelas que nos acompanham. No último dia 18 de maio, por 7 votos a 1, o Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras. O processo do encaminhamento da privatização da Eletrobras. E claro que isso também nos traz para Santa Catarina o debate, a reflexão em torno desta ação de privatização desta importante estatal a nível de país. Bem da verdade que ainda não está privatizada, mas está em processo, em andamento e tem o aval também do Tribunal de Contas da União. Hoje, a Eletrobras ela detém 72% e com o processo de privatização ela vai estar sob controle de 45% das ações ou da própria Eletrobras. Portanto, o controle da mesma ele será feito pelo capital privado ou pelo setor privado. A operação ela vai movimentar de 22 a 26,6 bilhões de reais. Claro que isso depende do preço final dos papéis fixados da própria operação. E aqui o ministro Vital Rego, qual emitiu voto contrário à privatização, que fez uma reflexão profunda e longa, ele tem apontado e afirmou que erros dolosos cometidos pelos responsáveis pela privatização farão com que ações da estatal sejam vendidas a preço de banana. É claro que hoje a gente já não considera mais preço de banana, porque a banana ela está custando muito ao bolso do consumidor, né? Ela vale dinheiro, né? E contrariando um pouco as ações, né, que serão vendidas num preço muito baixo, né? E Vidal Rego apontou que, por pressa ou por omissão, a proposta do governo ela pode colocar a eletronuclear e as usinas nucleares brasileiras sob o controle privado. Mas por que ele afirma isto? Porque isto, de um lado, ele contraria a própria Constituição e porque a eletronuclear ela tem dívidas com pagamentos pendentes à Eletrobras. Por causa disto, né, em que ele tem feito esta afirmação das usinas nucleares brasileiras, né? Falhas no processo somadas podem causar diferenças de até 40 bilhões na estimativa do valor da Eletrobras. Portanto, é um valor considerável. 40 bilhões é muito dinheiro.
e pode causar essa diferença. Portanto, uma diferença profunda, alta, que tem que ser pensado. Em relação à redução da conta de luz, que se tem ventilado muitas e muitas vezes, sendo ela privatizada, aqui nós sabemos que é uma forma até da gente dilubriar, né, as próprias pessoas, ou levá-las numa concepção totalmente equivocada, porque nós sabemos na prática que isto não vai acontecer. Ela poderá, num primeiro momento, de repente, até atender alguma questão de melhorias, até na questão das faturas de energia. A gente sabe que o capital privado, que tem como foco o acúmulo é o dinheiro, são as cifras, nunca vão colocar para perder. Pelo contrário, as taxas de energias vão aumentar. Isso nós não temos dúvida nenhuma. E quem vai pagar essa conta é o contribuinte lá na ponta. Por isso que a privatização da estatal, ela vai trazer ônus para os nossos consumidores. Só para você ter uma ideia, a Eletrobras, ela vende energia a 65 por cada 1.000 kWh. Enquanto que as empresas privadas cobram hoje, em média, 250 a cada 1.000 kWh. Essa diferença alguém vai pagar. Não vai ser o Estado que vai bancar, o poder público, o ente público, vai ser o consumidor lá na ponta. Então vamos nos preparando. Privatizando a Eletrobras, automaticamente o bolso do consumidor vai pesar, vai arder, nós vamos sentir, com toda a segurança e com toda a certeza. E essa não é a primeira e não vai ser a última também, né? Por aquilo que nós conhecemos o processo e a história, né? E aqui nós poderíamos até agregar o exemplo da própria Petrobras, do preço dos combustíveis. O próprio preço do combustível, que tem triplicado quase que o valor, né? O custo, o preço, eles passaram a atender o quê? As regras do mercado. Essa é a verdade. Tu tem que entrar na lógica do mercado. O mercado coloca isso e você vai passar a atender as exigências e as regras, as normas desse mercado que está ali, né? Ou seja, os interesses dos acionistas. Por detrás de tudo estão os grandes interesses dos acionistas, que infelizmente eles visam apenas lucro, nada mais do que isso, é o bolso deles. Lucros pagos pelos nossos consumidores, né? Hoje, na bomba de gasolina, que é pago pelo consumidor, né? Pelas famílias, o gás de cozinha, por exemplo, né? Portanto, essa é uma questão que ela está em processo. Penso que nós, enquanto nação, não estamos dando a devida atenção para este processo, que ele é grave, de uma forma ou de outra, é um processo grave, né? Que coloca em risco a soberania nacional. Ela coloca em risco a nossa soberania, através do quê? Da privatização da Eletrobras. Como é que nós vamos ser uma nação soberana se nos tiram este alicerce? O que nos garante a soberania é exatamente a gente ser o protagonista da questão. É a maior empresa e transmissão de energia da América Latina. É a maior empresa, né?
de geração e de transmissão de energia. 94% da sua geração é de energia renovável. Isso é importante também se relatar, de ter presente, de energia renovável. Ela está em todo o território nacional e detém 50% da capacidade da armazenagem dos reservatórios do país. Quer dizer, é um percentual interessante. É a metade que ela tem o domínio, tem o controle, e 50% de todas as linhas de transmissão e de todos os estados do Brasil. Portanto, é um... Mais um minuto, deputado. Para concluir, presidente, é um controle extremamente positivo, importante, né? E que a gente não pode se desfazer desse patrimônio estratégico importante para a nossa sociedade. E só para concluir, dizer que para nós catarinenses, a privatização da Eletrobras terá também um impacto particular, que é a questão da Eletrosul. Hoje, cerca de 1.000 trabalhadores têm a sede aqui em Florianópolis. Com a privatização, nós poderemos estar indo para o Rio de Janeiro. Portanto, ter esse desmonte, deixar de movimentar a economia, gerar renda, emprego aqui em Santa Catarina também, em toda a nossa região sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Enquanto o deputado Sargento Lima se aproxima para a fala, essa presidência gostaria de deixar um registro da morte que tivemos ontem de um catarinense, do Jesse. Eu acompanhava o Jesse pelas redes sociais, deputado Márcio Machado, o Jesse e também o Churastei, que é um animal golden, né? Um golden. Eles saíram há 6 anos, deputado Ismael, de Balneário Camboriú com destino para chegar no Alasca. E ontem, no Alabama, acabou tendo um choque frontal e os 2 acabaram entrando em óbito. Eu quero dizer, deputado, que ontem eu impactei com essa notícia, até porque, como a gente vem acompanhando nas redes sociais, a gente parece que fica íntimo, né? E tenho também uma Golden lá em casa, a Maia. A gente sabe quanto eles são especiais, mas que a gente possa, se me permitem, a gente poder fazer um minuto de silêncio pela morte do Jessen, que é um balno-camboriense e que tinha o sonho de chegar ao Alasca, mas infelizmente não conseguiu chegar, e agora a família espera os corpos para serem enterrados. Antes, portanto, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu também aqui quero me deixar o meu sentimento, né, de profundo pesar dessa dupla, uma dupla que empolgava, que a gente acompanhava, as pessoas gostavam. Um homem e um cão, seu amigo fiel, seu companheiro. Me chocou muito também porque eu fiz um paralelo com a minha vida, né, com a Alanis. Então, quero aqui deixar que Deus abençoe a família, os amigos, os seguidores, a todas as pessoas que acompanham ele. Agora ele está lá com o nosso Criador, né, passeando, visitando as coisas com seu cãozinho amigo. E aqui fica a minha solidariedade. Obrigado. Vamos fazer nesse momento, então, um minuto de silêncio em homenagem a esse catarinense que perdeu a vida no dia de ontem nos Estados Unidos. Que Deus conforte toda a família e que a família possa receber o nosso abraço, o abraço de todos os deputados. Deputado Sargento Lima, agora com a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, presidente.
E hoje aqui na tribuna para poder falar da sessão da Comissão de Finanças e Tributação do dia de ontem, de forma bem específica sobre a MP 248. Essa MP, ela praticamente era para a possibilidade de se estender as indicações do SES, aqueles médicos que vão acabar recebendo aquela gratificação, né, em decorrência do Covid-19, entre outras coisas. Basicamente, seria isso. O problema são as outras coisas. E que, de forma muito acertada, e eu sou duro, porém sou justo, gostaria de falar do posicionamento do deputado Neudi Sareta aqui, que defendeu os enfermeiros de forma muito inteligente, tá? E que, para mim, era uma questão de justiça mesmo, que eles, para recebessem essa gratificação, ficaram fora dela. Votei junto com Vossa Excelência. Parabenizo o senhor pelo posicionamento. São profissionais que também merecem respeito e mereciam ser estendidos em relação a esse benefício estendido a outros profissionais. E eu não consigo ver diferença em relação à exposição a dano e risco de vida, diferenciado entre um e outro, entre o médico, o enfermeiro, enfim, eu não consigo ter esse mesmo posicionamento que o senhor. Parabéns ali pelo posicionamento. Fato é que a relatoria desse projeto ficou por carga do deputado Bruno Souza, que fez vários diligenciamentos ao Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Estado de Saúde. E o que me impressionou foi que esses pedidos, que esse diligenciamento ele foi feito em uma semana, e antes que se completasse essa primeira semana, deputado Sareta, os 4 órgãos consultados responderam. Que velocidade espantosa! Não estou aqui há várias legislaturas, mas nessa legislatura foi a primeira vez que eu vi, em apenas 5 dias, as respostas virem. Inclusive, eu ainda pedi para o presidente da comissão fazer a leitura da resposta do pedido de diligenciamento, para que ele pudesse dizer a data. Me impressionou a velocidade. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque é muito estranho mesmo. Nós aqui acostumados com a não resposta, muitas vezes simplesmente não responde o diligenciamento, muitas vezes atrasam meses para responder, semanas, e dessa vez, em menos de uma semana, responderam o diligenciamento. Aonde eu pensava que havia incompetência, para mim ficou agora, essa é a prova de que existe má vontade e direcionamento. Então, quer dizer que se existe competência para responder em menos de uma semana, quando lhe convém, somente quando lhe convém, sobra para mim acreditar que são pessoas que agem por conveniência. Quando lhes é conveniente, responde o mais rápido possível, porque ficou acordado dentro da comissão que só seria votado quando viesse a resposta do diligenciamento. Em apenas 5 dias responderam. Impressionante. Talvez esteja aí mais uma quebra de recorde. A gente possa criar aí uma semana da quebra do recorde, né? Algo para se comemorar nessa casa. Diligenciamentos meus foram feitos que até agora não retornaram. Eu estou falando coisa de 1 ano atrás. Interessante isso. Mas, bem, eis que esses tempos estão acabando, né? A gente tem aí para frente um horizonte agora um pouco mais claro, né? A coisa está se ajeitando para a gente não ter que passar por isso de novo. Mas, enfim, fato é que eu recebi em meu gabinete 2 comandantes gerais e 2 comandantes gerais da Polícia Militar e do Bombeiro, o ex-comandante, os ex-comandantes e o atual comandante. Os 2 me disseram que o plano de carreira das praças do Estado de Santa Catarina estava pronto para ser apresentado para essa casa. Na semana retrasada, perdi o meu tempo como um paspalho, caminhando com o pessoal da Associação de Praças, da PRASC, por aqui,
explicando para os deputados, eles foram em um gabinete, eu fui em outros, para não enviarem o plano. E ninguém está falando de acréscimo de salário, ninguém aqui está falando de criar cargo, ninguém está falando absolutamente nada disso. É um plano de carreira. Sinceramente, eu acredito que eles estão deixando isso para a última semana, que possa votar isso, que seja semana que vem, para colocar um jabuti ali no meio. Talvez seja essa a técnica, pois essa é a técnica rotineira desse governo fazer isso. Vem aqui, senta, faz uma reunião de líderes, combina com os líderes das comissões ali, né, e fala, olha, nós temos que votar isso aqui urgente para ontem. Não pode pedir vista, não pode diligenciar, não pode estudar, não pode conversar com as pessoas, não pode nada. Absolutamente nada. E praças do Estado inteiro, de todo o Estado de Santa Catarina, bombeiros e policiais, estão aguardando esse projeto. Eu, particularmente, já não sou fiador desse governo há muito tempo, embora tem gente aqui que seja fiador dele. Eu já não sou. Não dá para confiar. Avisei nos grupos, olha, gente, não acreditem nisso. Tem uma vaga esperança de que algo pode acontecer. E se acontecer, como eu disse, eu acho que eles estão usando essa última semana para poder apresentar esse projeto, justamente para enfiar alguma porcaria lá dentro do projeto, um jabuti, para que a gente possa, para não cometer a injustiça de não votar o plano de carreira, ter que aprovar algum daqueles abortos que eles mandam aqui para essa casa aqui, que ainda encontra quem vote neles ainda. Criação de vale combustível para quem não precisa, que nem precisa comprovar que tem carro. Essas coisas, esses abortos malucos que esse governo manda para cá, e ainda encontra quem vote nisso ainda. Transposição de um cargo para o outro sem concurso, o que é isso? Então, eu acredito que possa ser essa a possibilidade. Então, esse vídeo é mais para explicar para os militares estaduais, tá? Que com todos os deputados que conversei, todos eles falaram, não, Lima, pode mandar o projeto para cá, a gente vota. Estava conversando com o deputado Márcio Machado, lá de Lages agora, falou assim, sou solidário, o plano que eles apresentaram, deixaram no meu gabinete, é justo. Se fosse para pedir aumento, não, nesse momento não é hora. Esse momento que o Estado está passando não é hora de se pedir aumento. Embora o governo faça o que bem quer com o dinheiro dele, né, para isso ele foi eleito, ele vai arcar com as consequências disso, o servidor, nesse momento, não pode estar espancando porta pedindo aumento. Nós temos um problema aí de mais de 100 mil pessoas aguardando uma ligação há 4 anos para fazer uma cirurgia. Nós temos gente na fila do hospital. Pediatra hoje é um ser em extinção. Tem que manter o foco nisso. Eu não sei de onde que um gestor primário me sai com uma ideia de jirico dessa da cabeça de falar disso nesse momento. As pessoas falando, olha, eu estou há 6 horas na porta do hospital, aguardando para ser atendido. E balança as orelhas como um animal, ó, não escutei, pronto, isso não é problema meu, passa batido, entra no aeromoita, viaja de uma cidade para outra, não, isso não é problema meu, não é comigo, não sei, não vi, não quero saber, isso é de outro lugar do mundo. É impressionante, cara. Faz de conta que não é contigo. Eu acho que é assim que a assessoria dele fala com ele. Faz de conta que isso não é com você, que isso está acontecendo em outro estado. E pelos municípios copiam a ideia. Isso é que é o pior. Ideia boa ninguém copia, ideia ruim copia. Pelos municípios, prefeito aumenta o salário, vereador vota para aumentar o mesmo salário. Eu estou tentando entender ali, olha, além de tudo, dás mau exemplo ainda, governador. Além de tudo, ainda serve de mau exemplo. E me fala que está criando agora um concurso para combater a corrupção. Com todo o respeito que eu tenho aos bombeiros, com todo o respeito que eu tenho aos policiais militares que trabalham no policiamento ostensivo geral, desde quando bombeiro combate corrupção? É para salvamento aquático, é para apagar fogo. Está difícil entender a lógica dele. Aliás, está, né? Uma assessoria dessa é como se fosse um inimigo.
Faça de conta que não é contigo, governador. Vai fazendo que não é de conta contigo até 31 de dezembro desse ano. Obrigado, deputado Sargento Lima. Com a palavra o deputado Márcio Machado, que tem um tempo de até 10 minutos. Logo depois vamos entrar ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário do partido político é o PSD, depois Partido dos Trabalhadores, Podemos, Bloco MDB Novo, União, Partido Liberal, Bloco PDT, PSDB Republicanos e o Partido Progressista por final. Pedra 90. Com a palavra o deputado Márcio Machado por um tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Kennedy Nunes, Padre Pedro, os nobres colegas deputados, quem nos assiste nos canais respectivos, colaboradores da Assembleia. Cumprimentar aqui o Ivair, os vereadores aí de Urubici, terra da hortaliça, uma das cidades mais poderosas exponencialmente de Santa Catarina, no que tange ao turismo, às belezas naturais, logo, logo, e já está e se apresenta exponencialmente. O que é exponencialmente? Em vez de ser PA 1, 2, 3, 4, 5, é PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e exponencializa. Cumprimentar aqui o Adriano, da Federação dos Hospitais Filantrópicos, conversando com os nobres colegas. Aqui quero agradecer de pronto o deputado Neudi Sareta, deputado Ismael, deputado Lima, com os outros deputados ainda não conversei, mas acredito que vão assinar junto conosco, uma proposta de emenda à Constituição do Estado. O que significa isso? Hoje, as emendas impositivas, deputado Valdir Cobalcini, é de fundo a fundo por os municípios. Se o município está com o problema DART, que são várias certidões, ele recebe e acabou, porque é dele, para ele poder fazer a gestão e depois ele presta contas para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e fiscalizado pelo Ministério Público. Nós estamos propondo o seguinte, a mesma coisa dos municípios para os hospitais filantrópicos. Então, fundo a fundo. Quero trazer um exemplo aqui de São Joaquim, capital catarinense dos vinhos finos de altitude, e a Nacional da Maçã não pode receber uma emenda de 2020, porque tem problema no DART, nas certidões. Então, a proposta é, fundo a fundo, emenda de deputado estadual, já vai direto para a conta, eles fazem, aplicam recurso no objeto hora destinado, e aí depois prestam contas como sempre prestaram contas. Então, a gente agiliza, deputado Kennedy Nunes, desburocratiza e encurta tempo. Qual que é a grande sacada? Encurtamento de tempo. Porque não adianta o hospital, eu tenho um monte de recursos, mas está igual Santo Tomé, só acredita vendo. Então, nós precisamos romper isto para que a gente possa trazer mais agilidade, otimização, eficiência, lá do LIMP, do caput do artigo 37, que nós precisamos ainda implantar e fazer acontecer isso. Ainda mais. Senhor presidente, o que me assusta é alguns atos do governo do Estado de projetos importantes que foram aprovados por essa casa, foram acordados com o governo do Estado, projeto de minha autoria que autoriza, então não obriga, o Estado a receber projetos de engenharia, de arquitetura, para poder ajudar a otimizar reforma de escola, reforma de praças, reforma de ginásios. Então, nós fizemos um projeto, deputado Valdir Cobalcini, que diz o seguinte, o Estado tem autorização para poder receber esse projeto. Então, imaginamos nós utilizarmos, deputado Neudi Sareta, as universidades, tem o artigo 170, então os alunos de arquitetura, de engenharia, podem fazer projetos extraordinários, transformar o intangível em intangível, então sonhos em realidade, e chegar lá numa regional de educação, chegar numa secretaria de Estado e apresentar um projeto, vender a sua ideia de captação de água fluvial, de energia solar, energia eólica. Então, a gente pode fazer inúmeros projetos de engenharia e o grande problema que o Estado não faz projetos. Não faz, tudo terceiriza. Paga milhões de reais para terceirizar
a feitura dos projetos, sendo que nós podemos utilizar de uma forma saudável profissionais que queiram fazer isso. Por exemplo, eu sou um deputado que tem engenheiros e arquitetos na minha equipe de trabalho. Pois bem, eu tenho. E aí eu faço os projetos e dou para os municípios. Eu dou para os municípios. Um dos projetos doados, lá para Otacílio Costa, foi um centro de hidroterapia. Valor de mercado, R$35 mil. Nós doamos o projeto. A Uniplac, um abraço ao meu povo da Uniplac, foi lá, fez estudo de solo, sondagem de solo, levamos equipamento, organizamos tudo, sabe, e doamos o projeto. Eu estou trabalhando há mais de um ano com 3 projetos de quadra de grama sintética para Lages, um para Urupema. Vai e volta, muda o técnico, ele pede para alterar. E vai e volta, vai e volta. Poxa, falei, mas o que está acontecendo? Não quer que a coisa funcione? Por que trava tanto? Ah, não, tu manda para nós uma parte do projeto, nós fizemos o restante. Depois de 2, 3 meses, ah, não, a gente não vai fazer o restante, faz agora vocês. Ah, não, você tem que colocar no sistema, mas daí não dão a senha para a gente colocar no sistema. E aí fica travando, é um mundo de faz de conta, é o mundo da carochinha. E aqui nós apresentamos um projeto, estava eu, o antigo secretário da Casa Civil, Heron, e o governador do estado. Eu falei, governador, nós queremos ajudar o estado, eu quero fazer os projetos de engenharia para as quadras, ajudar os ginásios. Nós não temos hoje agilização, rapidez nesses procedimentos. Por quê? Porque o estado não tem engenheiros. Vocês acreditam, deputado Padre Pedro, que vários colégios da Serra Catarinense têm um ar-condicionado, não pode ligar, que vai pegar fogo na escola, porque não foi mudada a rede elétrica? E não é só na Serra Catarinense, é em vários municípios. Aí eu fui, cobrei do secretário, que era o deputado Vampiro, falou, não, agora nós estamos mandando para o sul do estado, os engenheiros. Só que daí a Serra, que é um frio danado, que tu vai para São Joaquim, dói no osso, tu vai para Urupema, que é a cidade mais fria de Santa Catarina, aí vai ser reconhecida do Brasil, dói no osso. Ah, não, o aluno fique lá. Então, nós precisamos ter essa operacionalização. E aí vem o governador do estado, que ele falou, faz o projeto então, para que o estado possa receber os projetos de engenharia e arquitetura, que ideia bonita. Mas daí eu não sei o que aconteceu. Aí eu votei contra a reforma da Previdência, porque aonde eu vou, que agora possibilitou você voltar nas festas de igreja, ter os bingos, ter as jantas comunitárias, beneficentes. Quando eu chego numa mesa, vou cumprimentar. Eu sou professor. A Assembleia tirou 14% da minha aposentadoria. De quem ganha 1.200 a 6.000. E aí eu digo, não com o meu voto e não com o meu silêncio. Mas foi tirado. Então dali, falou assim, não, Márcio agora joga na geada. O governador é tão desrespeitoso que ele vai na minha região, está eu lá como deputado, me chamam por último para ficar atrás, porque não mudou o modus operandi, ele é legalzinho, tem um sorriso legal, toca violão, com a base dele, mas não respeita os outros colegas deputados, não respeita. Daí não me dá a palavra para outro deputado que está lá, que não é da região, mas todo mundo poderia falar, ele poderia ser elegante, sair de um mandato de forma respeitosa, mas não, me coloca na geada, me joga para fora, daí faz reunião lá em Otacílio Costa com todos os prefeitos, e aí vem uma ave de rapina, digo o seguinte, eu sou candidata, mas não precisa votar em mim, vota num aqui, que é do governo, porque ele é coletivo, eu não sou coletivo porque eu votei contra aquela transferência dos cargos de contador para auditor fiscal, que hoje está na justiça, com uma ADIM do Ministério Público de 25 para 35 mil reais, eu não sou coletivo. Mas qual coletividade é? A microcoletividade que foi beneficiada um grupinho em detrimento de 7 milhões de habitantes de Santa Catarina? Eu quero entender qual é a coletividade de tirar 14% do professor, do enfermeiro,
para dar 4.400 incorporado no salário de quem ganha mais de 25 mil para auxílio combustível? Eu quero saber qual é a coletividade de uma pessoa vir falar mal de mim, na minha região, dizer que eu não sou coletivo. Será que a coletividade é dar gratificação de 10, 15 mil para quem ganha mais de 25 mil? Essa não é a minha coletividade. E aí é fácil chegar lá e jogar dinheiro a rodo, mas tirando do pequeno, tirando do professor, do enfermeiro, do técnico, do que estava lá na administração. Então fica aqui, senhor presidente, essa é a minha fala de uma coisa totalmente descabida do governo, vetar um projeto que vai ajudar, agora não dê a palavra para um homem, tu tem que cumprir a palavra que dá para um homem, e aqui eu não estou fora dos princípios republicanos. Mais um minuto. Dentro do princípio, princípio sério. Quando é que eu fui ácido com o senhor? Quando é que eu fui radical? Os extremos fazem mal. Vamos tomar um chimarrão bem quente lá em Lages? Vai machucar a nossa boca, vai queimar. Vamos tomar uma água bem gelada? Pode dar um problema também. Então é assim, mediar. Seja mais fino, mais respeitoso, homem público. A res pública, cuida dela. E aqui eu estou aqui porque eu desejei estar aqui. Um dia o senhor falou que estava ali por acaso. Quem sabe era uma questão divina. Divina era o tsunami que aconteceu, que tu foi junto, tá bom? Um abraço, obrigado. Obrigado, senhor deputado Márcio Machado. Vamos entrar ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário é o PSD, o deputado Ismael dos Santos, com a palavra pelo tempo de até 6 minutos. Logo depois, pergunto quem é que vai falar pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado Neudi Sareta, que vai fazer a palavra logo em seguida. Deputado Ismael dos Santos, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. É um pouco afônico ainda, padre Pedro, mas vamos lá. Eu quero, senhor deputado Kennedy, parabenizá-lo pela abertura dessa sessão em homenagem, numa homenagem singela, mais merecida, ao jovem Gessé Costa, que com 29 anos nos deixou ontem, ele, catarinense, de Balneário Camboriú, que viajava de Fusca, não é, pelos Estados Unidos, em sua meta, seu sonho de chegar até o Alasca, juntamente com o seu cão, e que ontem, de forma traumática, sofreu um acidente. 29 anos, e eu lembro aqui, deputado Cobalcini, que com um pouco menos, né, talvez 23, 24 anos, eu quis fazer uma aventura parecida. Não tinha um Fusca, mas tinha um Gol, um Golzinho daquele chaleira. Aí vendi o Gol para viajar pelo mundo. Coloquei mochila às costas e com mais 3 companheiros ficamos 4 meses. Não deu para ficar 6 anos como o garoto aqui, mas por 4 meses viajamos por 17 países, passando fome também, dormindo em trem, deputado Sareta. Mas por que digo isso? Não é? Muitos jovens, aí com seus 17, 18, 19 anos, têm sonhos assim, não é? De buscar conhecer o mundo, outras culturas, interagir, a gastronomia, os idiomas. Mas o que eu quero apenas enfatizar, para concluir esse rápido preâmbulo, é uma frase que o Gessé Costa deixou nas suas redes sociais e que vale a pena a gente refletir. Dizia ele que a vida é mais do que ficar só esperando. A vida é mais do que ficar só esperando. Isso vale não só para sonhos de aventuras, mas vale também aqui para o parlamento, vale para a política, vale para aquilo que desejamos para o nosso Brasil, o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Nós só vamos fazer essa transposição, padre Baldiceira, com essa palavrinha, que não é mágica, mas é fundamental, a política. Não é?
é com a política que a gente faz essa transposição. Então, de fato, vale a pena perpetuar, lapidar essa frase do catarinense que nos deixou ontem, Gessecós, a vida é mais do que ficar só esperando. Senhor presidente, senhores deputados, tivemos hoje a reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, e eu quero agradecer aos nossos membros, em especial ao nosso vice-presidente, Fernando Clelen, que relatou o projeto de nossa autoria, que vai denominar a nossa Semana Nacional de Política sobre Drogas, que é um nome um pouco genérico e que não tem, eu percebo, conseguido chamar muita atenção da nossa juventude. Então, nós propomos, deputado Kennedy, chamar essa semana de Junho Branco, uma forma de a gente atrair a nossa juventude para a reflexão sobre os dilemas e os direcionamentos que as drogas têm tomado no mundo e no país. Infelizmente, estamos no Brasil com 20 milhões de dependentes químicos. 20 milhões de jovens que tomaram este rumo perigoso, este rumo que, humanamente falando, só leva a 3 caminhos: ao manicômio, à prisão ou ao cemitério. Não há outra saída para um usuário de crack, se não buscar ajuda, se não tiver uma mão estendida, e por isso a nossa proposta é com o Junho Branco. E aí estamos inserindo, diferentemente um pouco da vertente nacional, que trabalha com a Semana Nacional de Política sobre Drogas, repito, a data será a mesma, apenas estamos mudando aqui a nomenclatura, mas estamos acrescendo um fator aqui a esta receita, que é a inserção de um movimento mais intenso de valorização das nossas comunidades terapêuticas. Então, queremos, nessa semana, esperamos que o Parlamento aprove nos próximos dias, ou quem sabe nas próximas horas, para que ainda possamos celebrar neste ano de 2022 o Junho Branco aqui em Santa Catarina. Nós queremos movimentar as comunidades terapêuticas através de uma interação. São mais de 150 comunidades terapêuticas em Santa Catarina, e o que nós queremos é que haja uma troca de experiências, talvez movimentos esportivos, saudáveis, de competições entre elas, enfim. A ideia é essa, é fazer com que as comunidades terapêuticas tenham também a sua valorização nesse processo, transformando a Semana Nacional de Política sobre Drogas no chamado Junho Branco. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela intervenção. Parabéns, deputado Ismael dos Santos. Com a palavra, o deputado Neudi Sareta, que vai falar em nome do Partido dos Trabalhadores por um tempo de até 6 minutos. Logo depois, deputado Ivan Nats fala pelo PL no tempo de 10 minutos e meio. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão pelos meios de comunicação da TV e também aqui presentes, lideranças que estão aqui, vereadores, enfim, sinto-se todos cumprimentados. Esta manhã nós tivemos 2 eventos da Comissão de Saúde, deputado Cobalcini, Vossa Excelência, que faz parte da comissão. O primeiro deles, a reunião ordinária, onde, entre outras matérias, também apreciamos um pedido de realização de audiência pública para debatermos a questão da situação dos leitos de UTI, especialmente de UTI neonatal e UTI pediátrica em Santa Catarina. É um problema bastante grande. Nós sempre tivemos defasagem de leitos de UTI em Santa Catarina, ao longo da história. Tanto é que tem sido recorrente aqui, inclusive, as falas que tenho feito no sentido de ampliação de leitos. Depois tivemos a pandemia, onde houve uma ampliação importante de leitos para dar conta daquela pandemia, mas gradativamente esses leitos foram descredenciados. E a nossa reivindicação sempre foi que esses leitos permanecessem credenciados
para as outras doenças e outras necessidades que existem de leitos, inclusive para fazer andar a fila de cirurgias eletivas, que precisa também dos leitos disponíveis. Então, nós temos essa preocupação com a ampliação de leitos e essa audiência pública será importante também nesse sentido. Também nós, posteriormente, tivemos audiência com a Secretaria de Estado da Saúde, audiência de prestação de contas quadrimestral da Secretaria de Estado da Saúde, e cabe destacar que, embora a discussão era sobre a prestação de contas, obviamente que os temas que dominaram o debate foram as questões que mais preocupam os catarinenses nesse momento, que não necessariamente na questão da prestação de contas. Por exemplo, a questão da dengue, que ainda é bastante preocupante, é o ano que nós mais temos mortes por dengue. É lamentável isso, né, no Brasil afora e aqui em Santa Catarina também. E também ainda as questões do calendário vacinal e também essa questão que eu mencionei das cirurgias eletivas. É importante que nós tenhamos claro que fila de cirurgia eletiva sempre existiu, mas se a gente continuar nessa ideia de fazer aí 2.000, 3.000 cirurgias por mês, deputado Adriano, nós não vamos resolver uma fila que tem mais de 100.000 pessoas esperando nas filas de cirurgias eletivas. Então, é preciso uma decisão política forte, mudar critério, rever os tetos, a contratualização do número de cirurgias. Os prestadores de serviço podem também aderir, fazer adesão para fazer por produção. Inclusive, a Secretaria da Saúde nos informa que a ideia para frente, para o próximo ano, é que não haja mais aquele teto de cirurgias, né, a contratualização de um número X, deputado Ivan, mas é que seja a efetiva produção. O fato é que, se não houver mudança, deputado Adriano, não vai haver solução para essa fila. Mas ouço com muito prazer, Vossa Excelência. Deputado Sareta, eu gostaria de cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo pronunciamento. O tema saúde, com certeza, é prioritário, né, e com relação às cirurgias eletivas, a toda essa demora, onde inúmeros catarinenses aguardam, né, a atenção, né, do Estado e o aguardam para resolver os problemas os mais diversos na fila de espera, alguns amargam por anos já, e nós temos, inclusive, uma situação do município de Blumenau que eu queria aproveitar nesse ensejo e inserir, né, nessa pauta, que é a falta de leitos de UTI neonatal no Hospital Santo Antônio. É gravíssima a situação, já é de conhecimento do ex-secretário de Saúde e do atual secretário de Saúde, que diz que, né, vai olhar com atenção, e é isso que a gente espera, que realmente ele olhe com atenção, o governo do Estado olhe com atenção. Nós precisamos urgentemente de, no mínimo, mais 10 leitos de UTI neonatal, urgentemente para o Hospital Santo Antônio. As crianças recém-nascidas, os bebês correndo risco de vida, né, mães e pais muitas vezes desesperados, né, inclusive ontem falava-se sobre, né, o pedido de socorro que os deputados recebem, os vereadores recebem, as lideranças políticas automaticamente recebem, mas nós não temos o poder de resolver, onde ficam em ambulâncias transportando crianças para lá e para cá, correndo risco de vida. Né. Outro dia nasceu gêmeos lá, e uma mãe carente, inclusive, sem recursos financeiros, diziam para ela que o tentar leito para esses gêmeos no hospital em Chapecó, veja bem, é lá em Blumenau. Então, assim, urgentemente, eu faço esse reforço do apelo, né, urgentemente de mais 10 leitos de UTI, né, de toda a ajuda possível, né, para o Hospital Santo Antônio, que realmente é a referência em maternidade lá na nossa região. E, lógico, as filas eletivas, as cirurgias eletivas, todas as demais demandas que tem na saúde, reforço, né, juntamente com a fala de Vossa Excelência, que está sendo feita na tarde de hoje com muita propriedade. Obrigado. Obrigado, deputado. E, de fato, essa é uma preocupação, a questão aí, Vossa Excelência cita Blumenau, lá, na qual nos somamos essa luta, e também aos demais locais onde há necessidade de ampliação de leitos. E, por fim, senhor presidente, fiz um questionamento, porque lá na prestação de contas aparecia zero o valor pago das emendas parlamentares impositivas da saúde. Nós já estamos terminando no mês de maio, já estamos entrando no mês de junho, daqui a pouco tem o período de interrupção em função do período eleitoral. A justificativa é aquela velha justificativa, a Fazenda não liberou. É uma pena que as secretarias não tenham autonomia, uma secretaria grande como a Secretaria da Saúde, ela tem que ter autonomia administrativa e financeira. Administrativa e financeira, e para isso precisa ter o recurso lá em forma de duodécimo. Seria importante, fundamental, que tivesse essa autonomia para que os pagamentos fossem
sendo efetuados, deputado Ismael, sem precisar a autorização da Secretaria da Fazenda. Ouço, Vossa Se o Excelência. presidente me der 30 segundos, eu agradeço. Ainda temos 38. Deputado, eu discuti, inclusive, com o deputado Márcio há pouco, é imprescindível que se cumpra a lei. Nós não estamos pedindo esmola aqui. Não é um favor que o governo vai fazer aos 40 deputados. Nós temos 1% do orçamento, apenas 1%, é bom que os catarinenses saibam disso, não é? Do orçamento do Estado, para remanejar, não é? Para fazer chegar aí a 70 a 100 municípios. Eu fiz até uma proposta ao presidente da Casa, e quero pedir ao deputado Kennedy que reforce, não é? Vamos devolver 200 milhões, se necessário, do Parlamento para o governo do Estado, para que paguem efetivamente. Mais um minuto. Para que paguem efetivamente as emendas impositivas, porque não é para o nosso gabinete, não é para o nosso mandato, são para os municípios, é o cidadão que paga o seu imposto e que precisa ver encurtada essa distância entre a capital e o interior do Estado. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio. Obrigado. Quero cumprimentar também o deputado Neudi Sareta. É inadmissível que uma secretaria tão poderosa como a da Saúde não tenha autonomia financeira, sendo que ela recebe parte do orçamento, que é 15%, não é? Do Estado, para que possa fazer a gestão da saúde, e as emendas impositivas não estão sendo pagas. Então, no ano passado foi o maior, algo caótico que o governo fez. Na primeira vez que ele pagou as emendas, era até o quê? Até 200 mil, era escalonado os valores das emendas. Daí depois ele falou, eu vou por região e pago tudo. Chegou na minha região e não pagou tudo. Fez articulação política para pagar em dezembro, para hoje está saindo agora as licitações, para atrasar todo o sistema. Então, que o governo do Estado pague as emendas rápida. A gente precisa que os deputados aqui, deputado Fabiano, eu sempre estou aqui conversando com o deputado Valdir, que a gente se una, deputado Kennedy, que o presidente tenha um posicionamento, bata firme e forte na mesa, para que ele pague de uma vez. Se pagar em dezembro é igual para inglês ver, né? O povo só acredita vendo. E quem se prejudica é as pessoas, não somos nós. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu estou aqui nessa casa há 15 anos. A gente trabalhou muito, né, deputado Cobalcini, para que tivéssemos as emendas impositivas. Deputado Carlito Meres, na época, fez o orçamento regionalizado. Né? Dávamos pelo Estado todo, deputados mais antigos aqui lembram, deputado Sareta lembra bem, que a gente rodava o Estado todo fazendo orçamento regionalizado. E que depois a gente fez o orçamento impositivo. Agora, sempre, deputado Ivan Nats, que Vossa Excelência já venha para a tribuna para a fala, mas sempre é assim, no ano eleitoral não adianta. Quem seja o governador faz a prática dessa pressãozinha para fazer o jogo político. E é uma pena, é uma lástima, né? Deputado Ivan Nats, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos e 30 segundos para falar em nome do Partido Liberal. Senhores deputados, senhoras deputadas, sociedade catarinense, eu queria fazer uma convocação ao Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral de Santa Catarina, um dos mais competentes fiscalizadores das eleições do país. Ministério Público atuante, presente, Ministério Público que orgulha os catarinenses. E que tem, muitas vezes, ajuizado ações contra vereadores de pequenas cidades, né? Vereadores que estão disputando a eleição lá em Itaió, em Rio do Cedro, em pequenos municípios de Santa Catarina. O Ministério Público faz fiscalização permanente. E a gente tem que elogiar a participação do Ministério Público. Mas o que está acontecendo em Santa Catarina e não está chamando a atenção do Ministério Público nos assusta. Nos assusta. E como o órgão fiscalizador nos parece, pelo menos até agora, inoperante, as coisas vão se avolumando em termos de uso da estrutura da máquina,
uso do poder público, uso do site institucional do governo para fazer campanha política, uso de todo tipo de artimanha baixa para ter vantagem política, o que todo catarinense, todo brasileiro rejeita. E ontem, senhor presidente, Vossa Excelência, que é um dos deputados mais combatidos aqui da Assembleia, deputado Kennedy Nunes, a gente teve a seguinte imagem, eu queria mostrar, todos os catarinenses acompanharam essa imagem. Os prefeitos do MDB lá no Palácio do Governo. Os prefeitos do MDB. E o que eu vou falar aqui não tem nenhuma crítica aos prefeitos do MDB. Os prefeitos estão na deles. Os prefeitos têm os projetos, os prefeitos têm necessidade de recursos, os prefeitos precisam do Estado para poder caminhar suas obras, o prefeito vem ali e participa na esperança de ver o seu município atendido. Mas o que se faz é deselegante e antidemocrático. Ao momento que se coloca um grupo de pessoas numa condição, ou tu assina um documento ou não te dou o dinheiro, flagrante. Isso aí não é legal, não é democrático, não é inteligente, não é inteligente. Não é isso que a gente quer da política catarinense. Muitos prefeitos desses aí nos procuraram para dizer que se sentiram constrangidos a assinar documento, a declarar apoio, a fazer coisas em troca de apoio político. Não é isso que a gente quer. Então, mas os prefeitos, eles estão na deles. Eles estão peneando, espelhando, conforme eles podem, para ver o dinheiro depositado. Mas a reflexão, além de democrática, que eu queria falar com vocês, antidemocrática, e até deselegante, com adversários políticos, com adversários do mesmo partido, enfim, uma ação totalmente deselegante, como, aliás, deselegante é esse governo como um todo. Eu queria questionar o Ministério Público, como é que faz um evento na casa dos catarinenses, paga comida, bebida, uma hora para um grupo grande, outra hora para um grupo maior ainda. Quem paga isso? Quem está pagando essa despesa? Porque eu acompanhei muito movimento político em Santa Catarina. Muito. E eu sempre vi eventos políticos em hotel, em restaurantes, em reuniões políticas em locais privados, pagos com o dinheiro de quem promove o evento, pago com o dinheiro do partido, pago com o dinheiro de quem cotiza e paga o evento. Agora, o que faz o governo do Estado? Por favor, pode botar de novo a imagem. Convida os prefeitos para vir à capital, faz palanque político, e quem paga a conta? Atenção, Ministério Público. Quem paga a conta disso aí? Aquele cartão corporativo que como disse aqui, deputado Kennedy, segurança, né? Segurança. Não é publicizado. Ninguém sabe quanto gasta o governador, porque ele paga essas coisas com cartão corporativo. Faz campanha política com cartão corporativo. Um dia chama um grupo político, paga a comida. Catarinense paga a comida. No outro dia chama outro grupo político, catarinense paga a comida. Com cartão corporativo. Mas onde é que nós estamos? Será que isso aqui é uma cidade, um estado de jagunços? Um estado onde a lei não existe? Não presta contas para ninguém? Isso é um negócio que não tem como explicar.
Como é que pega o cartão corporativo e trata movimento político, paga conta de movimento político? Todos os partidos, todos os partidos, todos os partidos custeiam as suas estruturas, todos. Esses prefeitos que estão aí na foto, são do nosso glorioso MDB, que foram convidados para vir à Casa Agronômica, não estão nem aí, isso não importa, isso não é problema deles. Isso não é problema deles, quem paga a conta. Eles foram convidados e vão vir sempre. Se eu fosse prefeito e tivesse sido convidado, também estava ali. Agora, tem que ter responsabilidade. Tem que entender que isso é dinheiro público. Tem que entender que o dinheiro público tem que ser tratado em todas as esferas. Nacional, estadual, municipal. Não se permitir que se utilize das estruturas. Concede uma parte, deputado. Das estruturas governamentais para fazer campanha. Então, o governador tem que parar com isso, meu querido. Isso é deselegante, isso não é bacana, isso não é estrategicamente inteligente. É muito diferente de você fazer um evento fora, as pessoas irem te visitar, irem te acompanhar. Faz uma motociata, como faz o Bolsonaro. Chama os teus amigos para passear de moto contigo. Usa as estruturas do governo, a polícia militar, polícia estadual, teu corpo de segurança. Faz como o Bolsonaro faz. Vai para a rua, com a população, com o povo, conversar com o povo. Agora, chamar as pessoas para dentro da sua casa, para fazer evento político e pagar com o dinheiro do contribuinte, alô, alô, Ministério Público. Alô, alô, Ministério Público. Quem vai abrir esse cartão de crédito? E governador, quem apoia o governador? Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque nós estamos monitorando, estamos observando. E é dinheiro do contribuinte. Nós não queremos ação política paga com dinheiro do contribuinte dentro da Casa Agronômica. Vou repetir, faça uma motociata, faça uma passeata, chame seus colegas para caminhar aí na Beira-Rio junto com o senhor. Agora, colocar a estrutura do governo dentro da Casa da Agronômica, exigir que assinem documentos, em troca de transferência de recursos, fazer evento pago com dinheiro contribuinte, isso aí não dá para aceitar. Isso é deselegante, antidemocrático, e eu acho até que é ato de improbidade administrativa, se a gente olhar isso com cuidado. Precisamos quebrar esse negócio de cartão de crédito corporativo, segredo de Estado. Isso é um absurdo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ivan Nats. Com o próximo horário, União Brasil, não havendo oradores inscritos. Bloco PDT, PSDB Republicano, também não havendo. Partido Progressista, não tem orador inscrito. Essa presidência parabeniza o deputado Ricardo Alba, que retorna depois da sua licença paternidade. Agora é verdade. Perguntei para ele se tinha muita cólica, né? Isso é a hora do pai ficar acordado. Parabéns a Vossa Excelência e a sua esposa e a Maria Clara. Tomara que puxou a mãe, porque o pai está feio. Né? Deputados, por falta de oradores inscritos para o uso do tempo do partido, deputado Pema, é que já tinha passado, deputado, mas com certeza Vossa Excelência tem o tempo, quando nós chamamos não estava aqui, mas Vossa Excelência tem o tempo de 15 minutos, e com essa gravata lilás deve ter um assunto extraordinário para conversar com você. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini, pelo tempo de até 15 minutos, em nome do bloco MDB Novo. Obrigado, presidente, mas eu estou aqui já antes das 15 horas, antes de iniciar o horário, e confesso
confesso que não ouvi, presidente, que tenha chamado o MDB. Mas, ocupando aqui o espaço do partido, hoje fiz a leitura de um artigo, deputado Alba, deputado Ivan Nats, assinado pelo presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, chamado Indústria, o Coração de Santa Catarina. Em razão de hoje, dia 25 de maio, ser o dia da indústria, deputada Marlene. Eu faço questão aqui de reproduzir este artigo, porque ele vem muito a calhar e reflete bem a força da indústria de Santa Catarina. Assim diz o artigo: a indústria move e transforma a economia, mas também os sonhos de milhões de pessoas. Isso é particularmente verdadeiro em Santa Catarina, um dos estados mais industrializados do Brasil. Assim, o Dia da Indústria, celebrado neste dia 25 de maio, ganha uma dimensão maior aqui. A Federação das Indústrias, Fiesc, escolheu esta data, quando também festeja o seu 72º aniversário, para lançar um movimento de valorização do setor, com o mote, abre aspas, Indústria, o Coração de Santa Catarina. Afinal, mais do que mercadorias, o setor produz impostos, renda e qualidade de vida. Responde por 27% do produto interno bruto catarinense, o quarto maior PIB industrial do Brasil. Mais importante, são 800 mil trabalhadores, 34% da força formal de trabalho catarinense, sem contar os empregos que gera nos demais segmentos da economia. Por isso, podemos dizer que o setor cria dignidade em larga escala. Em 2021, a indústria de transformação do Estado teve o terceiro maior crescimento de empregos do Brasil. Onde tem indústria, estão também os melhores índices de desenvolvimento humano. A internacionalização é outro aspecto que diferencia o setor, responsável por mais de 90% das exportações do Estado e que, com a importação de matérias-primas, movimenta também nossos portos e todo o setor logístico. Mas o sucesso de hoje não garante um amanhã promissor. Por isso, nesta data especial, a Fiesc também lançará o Reinventa SC, programa por meio do qual o projeto Travessia, criado durante a pandemia, entra numa nova fase. Uma série de programas mobilizadores serão colocados em prática para ampliar cada vez mais a competitividade da indústria e, desta forma, o desenvolvimento do Estado. Ao mesmo tempo, seguimos atuantes na defesa intransigente de um ambiente de negócio mais favorável à produção, com melhor infraestrutura, menos burocracia e um sistema tributário mais inteligente. Empresários e trabalhadores têm todos os motivos para sentir orgulho da nossa indústria. A defesa do setor é o compromisso com uma Santa Catarina cada vez mais pujante, com perspectivas de um futuro melhor para todos e com grandes oportunidades para os jovens que chegarão ao mercado de trabalho. Feliz Dia da Indústria, assim termina o artigo assinado pelo presidente da Fiesc. E eu gostaria também, aproveitando o ensejo, para relatar aqui esta casa, infelizmente, um
grande industrial do município de Caçador, Augusto Antônio Frâncio, faleceu na última semana, com 78 anos, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico. É um grande industrial, proprietário da empresa Frameport, uma das empresas que produz portas em grande número. Com a conclusão da expansão da indústria, será a maior produtora de portas do mundo. Um investimento que está sendo feito na sua ampliação de cerca de 500 milhões de reais, que praticamente acredito que deve aumentar em mais de 30% a sua capacidade produtiva. Exporta para os Estados Unidos, para a Europa, a totalidade daquilo que produz. E o mais importante, com matéria-prima da própria empresa, o pinus plantado sem a necessidade de se utilizar, por exemplo, de madeira de mata nativa. Então, preserva um ambiente sustentável, gera riqueza, gera emprego, gera renda. Hoje são 1.350 colaboradores e participei do velório do seu Augusto, uma liderança fortíssima, não apenas empresarial, mas uma liderança comunitária que participava com doações ao hospital, e à universidade, e tantas outras atividades comunitárias que recebiam o apoio do seu Augusto Frâncio, que já faz falta, mas foi uma grande perda, não apenas para a Frame, mas uma grande perda para Caçador, para a região, para Santa Catarina, já que era uma referência muito especial para a nossa cidade e para a nossa região. Eu quero aqui fazer este registro lamentável da perda desse grande homem, desse cidadão, deste pai de família, desse dirigente empresarial que atuou em várias entidades, inclusive sendo cidadão honorário de Caçador, por ter nascido no interior do Paraná, mas ter se transferido logo cedo para a cidade de Caçador, iniciando as suas atividades já aos 18 anos, sendo o diretor da empresa Sincol, empresa que ainda existe, que também produz portas e que vende para o mercado interno e também internacional. Por isso eu quero aqui lamentar e externar aqui à família Frâncio, a Caçador, realmente uma consternação pelo passamento, pela morte do senhor Augusto Antônio Frâncio. Eu quero também agora trazer uma notícia positiva. Ontem esteve aqui o prefeito de Caçador, Alencar Mendes, que substitui o prefeito que renunciou ao mandato, Saulo Esperotto, e trouxe aqui ao UDESC a doação de um terreno, de um imóvel em Caçador, imóvel que será a futura sede do campus da UDESC, o campus Meio-Oeste. A região Meio-Oeste do nosso estado, presidente Kennedy, era a única região onde não tínhamos
o campus da UDESC já presente nas outras regiões do nosso Estado. E era um sonho acalentado por muitos e muitos anos. E que, neste momento, há poucos meses, nós conseguimos finalmente tornar realidade esse sonho, que vai fazer a grande diferença para todo o meio-oeste de Santa Catarina, região onde estão situados municípios com baixíssimo IDH, e, por outro lado, também região que tem uma indústria pujante, como a cidade de Caçador, a cidade de Videira, a cidade de Joaçaba, enfim, de Curitibanos, de Fraiburgo e outras cidades desta região, Campos Novos, que obviamente vai dar um salto de qualidade com os cursos já identificados que serão introduzidos lá no futuro campus da UDESC em Caçador. Eu quero comemorar aqui porque já ocupei muitas vezes esta tribuna e também nos debates que fizemos na Comissão de Educação, já tratamos muitas vezes da necessidade da instalação do campus da UDESC no meio-oeste de Santa Catarina, e agora, passo a passo, ele vai se transformando em realidade e, com isso, mudando de forma substancial o crescimento e o desenvolvimento de toda a região, notadamente tornando-se também um polo da educação em Santa Catarina, juntando-se à Uniarp, que já oferece muitos cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado. Agora chega a UDESC, juntamente com outras instituições de ensino superior e também da educação regular, fundamental, ensino médio, amplia-se com isso a importância que esta cidade, esta região tem em Santa Catarina. Por isso eu gostaria de comemorar, de partilhar, junto com os colegas deputados e aqueles que nos veem, que nos ouvem neste momento, da grande notícia para a região de Caçador e para o nosso meio-oeste de Santa Catarina. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini, pela palavra. Estamos suspendendo a presente sessão porque não temos mais oradores inscritos até às 16 horas, quando teremos o horário do grande expediente. Está suspensa a presente sessão.